Crianças, a aula de hoje é uma aula de artes. Aula de artes que tem livro. Aula de artes que tem livros, sim. Agora nós temos livro. E agora, toda vez que você for estudar para a prova de artes, você vai estudar o conteúdo deste livro aqui. Esse livro está dividido em 4 unidades. A nossa primeira unidade fala sobre a arte e os seus conceitos. O que eu preciso que o terceiro ano faça? Eu preciso que o terceiro ano leia as páginas 5 e 6. Você já está cumprindo a sua meta de leitura hoje. Páginas 5 e 6. Aqui vocês irão entender sobre as obras que não foram feitas para ser arte. Como assim? São obras maravilhosas, mas que elas não foram criadas para ser arte. Aqui logo no início da unidade vocês podem ver o exemplo de uma delas, que é a pintura rupestre. Aquela pintura feita pelos povos antigos que eles faziam ela em rochas, em pedaços de pedra, para se comunicar. Mas, para a gente começar a nossa aula, vamos fazer uma reflexão. Vocês pararam para pensar como é que seria o mundo se até hoje a gente precisasse caçar para comer ou plantar? É estranho, né? Até porque se a gente sente vontade daquilo que quer comer, vai lá e compra, já compra até pronto, né? Já pararam para pensar como que seria o mundo se nós não tivéssemos telefone, não tivéssemos internet? Meu Deus, professor, eu ia ficar maluco, porque como é que faz? Como é que faz, né, galera dos jogos eletrônicos aí? Como é que ia viver sem a tecnologia? A arte, ela surgiu há pouco tempo. Surgiu há mais ou menos há 500 anos. Nossa, mas isso é pouco tempo? É pouco tempo quando a gente compara o surgimento da arte com o surgimento da nossa espécie, Homo sapiens, que foi aproximadamente há uns 300 mil anos. Então demorou muito de um tempo para o outro para aquilo que o ser humano faz ser feito como arte, ser classificado como arte. Então quer dizer que a arte mesmo surgiu só a partir de 500 anos para cá. Sim, mas muitas coisas que foram feitas antes disso, hoje em dia elas já se tornaram arte. Mas naquela época não, eram feitas aleatória, por ser feitas mesmo. Ok? Um grande exemplo são as pinturas rupestres. Ok? Bom, aqui fala o seguinte: não se sabe ao certo a finalidade com que as pinturas rupestres foram criadas. Os livros de história, todos que eu já trabalhei, eles abordam a seguinte tese, que ela foi criada para que os povos se comunicassem. Eles se comunicavam então através daqueles desenhos. Mas não tem nada que afirma corretamente, certamente, que foi com esse objetivo. Ok? Nessas pinturas, essas pessoas deixavam como era a sua vida no cotidiano e o que eles faziam. Acredita-se que podiam ter alguma função de registro e também uma maneira de pedir que as cenas pintadas acontecessem. Então, por exemplo, às vezes quando eles queriam que acontecesse algo com eles pintavam nessas pedras, nessas rochas, ou algo que já aconteceu. Certo? Lá na página 6 está o seguinte: quer ver outro exemplo de obras que foram feitas para ser de arte? Quer dizer, que não foram feitas para ser de arte, mas acabaram que se tornaram? As igrejas cristãs. Por exemplo, a Basílica de São Vital, na cidade de Ravenna, na Itália, ela é toda decorada com mosaicos. Todo mundo sabe o que é mosaico? Mosaicos são aquelas peças, a gente lembra quando fala de mosaico, lembra daquelas peças coloridas, parecendo um quebra-cabeça, que é mais ou menos isso. São grandes peças, né, produzidas através de pedaços coloridos. Pode ser pedaços de pedra, vidro ou plástico, que eles se encaixam formando um grande quebra-cabeça. Aí, inclusive, aqui, ó, eu tenho a imagem, olha só. Essas são as imagens feitas para contar as histórias da Bíblia, livro sagrado das religiões cristãs. Então, o que acontece? Dentro dessas igrejas, elas decoram o interior dela com esses mosaicos, com cenas e passagens da Bíblia, para contar como era a vida dos povos cristãos.
O que eu quero que o terceiro ano faça? Terceiro ano, eu quero que você pega o caderno de humanas. Lembra que você levou o caderno de humanas para casa? Então, na primeira folha, tá colado assim, ó, a capa do caderno. Você vai pegar, você vai virar a folha, você não vai fazer aqui atrás. Você vai fazer nessa folha de cá. Tem que passar margem. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o cabeçalho. Vamos lá comigo, escreve. Escola Tipitoy, data 12/12, professora Paula. Precisa pular a linha? Não, é um embaixo do outro. Aí você vai pular uma linha, e vai escrever Atividade de Artes, página 4. Então, o título dessa atividade vai ser Atividade de Artes, página 4. Professora, por que eu tenho que escrever isso? Porque o caderno de humanas é um caderno que a gente vai usar para ciências, para história, para geografia e, quando precisar, para artes também. Ok? Vai ser um caderno que a gente vai usar para essas 4 disciplinas. Então, quando eu for pegar a atividade, para eu saber essa atividade de quê? Ela é de artes, ela é de ciência, ela é de história. Então, depois que você fez o cabeçalho, você vai pular uma linha e vai escrever Atividade de Artes, página 4. Tia Paula vai voltar no próximo vídeo para poder ler a atividade para vocês.